Olá, meu nome é Cristina Rodrigues Vieira Gomes, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás e hoje estou aqui para realizar uma atividade proposta na disciplina de Biogeografia do professor Wellington Lopes. Quer falar sobre os padrões de distribuição latitudinal e altitudinais de distribuição das espécies. Então, primeiro eu quero destacar o gradiente latitudinal. De acordo com esse gradiente latitudinal de diversidade, a diversidade das espécies do planeta aumenta conforme diminui a sua latitude. Assim, os trópicos possuem maior abundância de espécies em relação às áreas temperadas, que por sua vez possuem uma variedade de espécies maior do que as áreas polares. O fato foi constatado por diversos estudiosos. Então, como a gente pode ver no gráfico, quando ocorre o aumento da latitude, ocorre a diminuição na variedade de espécies. Então, dessa forma, para que a variedade de espécies aconteça, a latitude deve ser diminuída. Então, quanto menor a latitude, maior a biodiversidade de espécies. Nesse outro gráfico, nesse outro mapa, a gente pode perceber como isso acontece de fato. Aqui a gente tem a zona de maior diversidade de espécies que estão localizadas próximos à linha do Equador. E fora essa área, nós temos uma menor diversidade de espécies. Então, a maior concentração de diversidade de espécies próximos à linha do Equador. Então, um exemplo que a gente pode trazer para demonstrar isso, que eu encontrei, foi a distribuição da borboleta rabo de andorinha, que, segundo alguns estudos, mostra que no continente americano a quantidade de espécies desse grupo de borboletas aumenta conforme se aproxima a linha do Equador e diminui conforme aumenta a latitude, tanto para o norte quanto para o sul. Então, o mesmo ocorre ao observar a distribuição dessa borboleta no sentido norte-sul da Oceania, da Ásia, e apenas surge uma exceção quando observado o sentido norte-sul da África à Europa, devido à existência do deserto do Saara. Então, aqui a gente pode observar que quanto mais próximo da linha do Equador, a gente tem uma maior riqueza da espécie da borboleta. Então, maior número de espécies de borboletas de rabo de andorinha. Então, é um exemplo que demonstra esse fato. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a diversidade. Então, outro mapa mostra que as vegetações temperadas enfrentam maiores distúrbios com glaciações, ajudando a diminuir sua biodiversidade. Então, aqui a gente pode ver que as áreas dos polos, elas são mais prejudicadas com as glaciações. Já a área mediana aqui, elas são menos prejudicadas. E isso facilita com que a diversidade ela aumente. Então, a ideia que explica a evolução e desenvolvimento das espécies relacionadas aos trópicos levam em consideração também outros fatores, como a temperatura, a altitude, a profundidade, o clima, a área e a topografia. Então, além dos gradientes latitudinais, esses outros fatores podem influenciar na riqueza das espécies. Aqui, novamente, a faixa que é mais ocupada pelas espécies. Então, como podemos ver, nós temos aqui a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, onde a gente tem uma maior diversidade de espécies. Agora, o gradiente altitudinal, ele diz que quanto mais próximo do nível do mar, maior a diversidade de espécies. E quanto mais afastado do nível do mar, menor a diversidade das espécies. Então, aqui na ilustração, a gente pode ver, quanto mais próximo do nível do mar, maior a
o número de espécies, a diversidade de espécies, o número e a diversidade de espécies. Quanto mais afastado do nível do mar, menor vai ser essa diversidade. Então, os padrões atitudinais observados na riqueza das espécies podem ser explicados pelos fatores climáticos, biológicos, geográficos e históricos. A altitude pode ser considerada um substituto para o conjunto de fatores bióticos e abióticos que influenciam a estrutura da comunidade. Portanto, com o aumento da altitude, há, dentre outros fatores, uma diminuição da temperatura, da produtividade primária e da área disponível para ocupação. Há mudança na complexidade do habitat, na quantidade de recursos alimentares, nas interações interespecíficas, no balanço hídrico e a maior intensidade da radiação dos raios ultravioletas. Todos esses fatores podem limitar em alguma extensão a distribuição e a biologia das espécies vivendo em ambiente com gradiente altitudinal. Então, as áreas próximas ao nível do mar abrigam mais espécies que as áreas mais elevadas na mesma região. Então, foram analisados diversos fatores que buscam explicar por que ocorre essa variação. Então, a variação é maior devido à maior concentração de produtividade potencial, biomassa, oxigênio e ao clima quente. Com o aumento da altitude acima do nível do mar, ocorre a diminuição das características anteriormente citadas, sendo que para alguns pesquisadores a diminuição da disponibilidade do solo também é um dos fatores da diminuição da variedade de espécies, embora estudos recentes compliquem essa afirmação. Quando aumenta a altitude abaixo do nível do mar, tem-se a diminuição da abundância de espécies indiretamente associadas com características anteriores, pois essas estão associadas com o aumento da pressão e posteriormente causando a diminuição do oxigênio e da diminuição da intensidade da luz solar, que por consequência causa diminuição da biomassa e da produtividade potencial pela dificuldade posta à realização da fotossíntese. Portanto, o gradiente altitudinal da diversidade de espécies do planeta aumenta conforme a proximidade do nível do mar e diminui conforme a maior altitude devido à diminuição da concentração de gases essenciais para o desenvolvimento da vida. Aqui eu tenho outro mapa que mostra a distribuição dos números de espécies pelo planeta. Então a gente pode observar que quanto a gente observa próximo à linha do Equador, a gente tem um número maior de espécies, principalmente aqui na América do Sul, e uma diversidade maior também de espécies nessa região. E conforme o gradiente altitudinal, quanto mais próximo do nível do mar e maior a altitude, ocorre a diminuição da concentração dos gases e a diminuição dos elementos essenciais para ocorrer o desenvolvimento das espécies. Por isso, elas se encontram em menor número. Então, essas foram as referências que eu utilizei e obrigada pela atenção. Até a próxima.